Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma noite com mais uma live sensacional. Hoje com Walter Mendes, psicólogo. E antes de tudo, queria mandar um obrigado para os parceiros, o Gringos Restaurante e a Luva Mucambo, beleza? Pensou luva, pensou mucambo, certo? Walter já está na área. E, bom, hoje vamos falar com o Walter, psicólogo, vamos falar um pouquinho de qualidade aí da nossa cabeça hoje, né? Então, Walter, vou chamar você aí, tá bom? Só aceitar para entrar e já vamos começar essa super live. Hoje falaremos um pouquinho da nossa cabeça, né? Como que ela está. Beleza? Vamos ver. Beleza, só precisa virar a câmera, né? Senão. E aí, me vê direitinho? Tá me escutando? Walter, não consigo te ver. Eu tô te vendo, eu acho. Eu não consigo lhe ver. Deixa eu ver se eu entro e saio, se eu saio e entro de novo. Só um momento. Beleza. Tem esses probleminhas ao vivo, galera. Relaxa, a gente já vai acertar e já vai começar essa live. Vamos lá, deixa eu ver se eu preciso chamar você de novo, Walter. Convidei. Aí, agora só falta você aparecer. Boa! E você tinha Tá vendo aparecido, agora lá? sumiu. Aí, agora foi. Foi? Boa! Tudo bem, Walter? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Mas eu não te vejo. Não? Eita, Não, não te vejo. que estranho. Eu consigo te ver e você não me vê. Bom, Vamos assim mesmo. vamos nessa aí. Bom, Walter, além de tudo, de ser um profissional sensacional, uma pessoa incrível, é meu primo, então sou suspeito para falar. Estamos em família. Estamos em família, um papo tranquilo hoje. Primão, então fala pra gente aí um pouquinho da sua formação pra galera conhecer você. E aí você fala no finalzinho, quando você explicar a sua formação, se você sempre quis ser psicólogo. Boa, boa. Bom, eu sou psicólogo de formação, mas não foi minha primeira escolha, né? Eu trabalho já há bastante tempo, né? Tenho 15 anos de formação, já estou na clínica, né, há 15 anos. Trabalho com pessoas, na verdade, já há 2 décadas, né? E junto com a minha atuação em clínica, eu também trabalho com recursos humanos, né? Já trabalhei em várias empresas, trabalho atualmente em uma grande empresa. Então, sempre meu trabalho foi relacionado a pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, seja na vida pessoal, ou na carreira. Mas como eu disse, minha primeira escolha não foi psicologia. Na verdade, eu não pensava em psicologia. Eu queria ser ator, né? Quando mais jovenzinho, né? Logo que eu estava no ensino médio, enfim, comecei a me aproximar bastante das artes cênicas. E, bom, fui estudar artes cênicas, me formei ator. E depois da formação, depois de ter trabalhado um tempo com isso também, é que a psicologia surgiu e eu fui estudar psicologia. Mas eu acho que, fundamentalmente, as coisas tiveram sempre relacionadas a pessoas, né? A conhecer o ser humano, enfim. O teatro trouxe um pouco disso, né? De você estudar o comportamento, de você estudar o perfil, né? Do ser humano em si, para você poder interpretar diversos personagens diferentes, né? Então você tem que entender um pouco a fundo aí as características das pessoas. Então foi uma experiência bem bacana. E aí, bom, enfim, fui para psicologia, estudei, me formei, fiz uma série de especializações, né? Eu fui estudar violência sexual contra criança e adolescente, participei de alguns congressos de psicologia, enfim, publiquei algumas coisas relacionadas ao próprio desenvolvimento humano, já dei aula, enfim, aí fui fazer MBA também em gestão de pessoas, segui a formação, né, também em recursos humanos, né, fui coautor de um livro também chamado Humanizar, que fala sobre desenvolvimento humano e carreira.
Enfim, são um pouco mais de 20 anos aí de trajetória. Pô, legal, e pô, você é ator, e aí você consegue usar um pouco desse negócio de ator aí para RH, para área da Não, não, psicologia? não, pelo contrário, não, faz, bom, enfim, eu estudei artes cênicas nos anos 2000, né, então você vê, tem muito tempo isso, e, enfim, eu acho que, na verdade, o que as artes cênicas me trouxeram lá no início, né, quando eu comecei a estudar eu estudei teatro, né, história do teatro e tudo mais, né, é muito empatizar, sabe, com o outro, Uhum. porque você vai estudar um pouco de como as pessoas se comportam do ponto de vista das artes cênicas, né, de como as pessoas se comportam, quais características. Então, quando você pega ali um roteiro, né, de um personagem, você vai estudar sobre aquela pessoa, sobre aquela persona, né? Então tudo que impactou a vida dela, por que ela se comporta daquela forma. Então já ali nas artes cênicas me despertava muito essa curiosidade por figuras distintas, né? A interpretação de personagens com toda a bagagem que a vida, né, impactou aquela persona. Então isso era muito interessante. Isso foi uma das coisas que me levou também a ser curioso da psicologia. E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso, eu falei, tá aqui a profissão que eu quero, né? Vou estudar psicologia. Mas não, hoje em dia, nada, né? Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Falo mais que o papagaio do Jack Sparrow, mas eu sou tímido, né? E, enfim, as pessoas acham, fiz teatro, né? Pessoa expansiva, né? Mestre de cerimônia, aquela coisa toda, mas não, pelo contrário. Né? Eu sou bastante tímido. Aliás, o teatro me ajudou a isso, né, na adolescência, a, enfim, me relacionar melhor e ter melhores interações sociais, vamos dizer assim, né? Assim como o escotismo, né, Exatamente, para nós dois. para nós dois, exatamente. E, putz, é difícil falar o Walter, falar o primão, mas vamos ser, né, aqui formais. Ô, Walter, o que que mudou, né? Entrou essa pandemia, essa loucura aí que, óbvio, ninguém esperava, né? O que que mudou a cabeça da galera? Como era a cabeça antes da pandemia e pós-pandemia? Nossa, daria 5 lives, né, ou A mais, gente né? tem 4 horas nessa live aqui. É, pois é. Eu acho que, bom, a pergunta é excelente, ela é bem ampla. Eu acho que basicamente, se a gente for pensar nos grandes dilemas, né, da sociedade, se a gente for falar de saúde mental, né, se a gente for focar Uhum. na saúde mental, a gente nota, né, pelos estudos que estão saindo agora, né, 2, 3 anos depois, né, da pandemia, a gente percebe que a população mundial como um todo, né, ela está muito mais ansiosa e muito mais depressiva, né? Recentemente, até a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, divulgaram alguns números, né, em relação à ansiedade e depressão no mundo. E por incrível que pareça, o Brasil é o número um. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? A gente tem quase 10% da população com sintomatologia de ansiedade. Né? Depois vem o Paraguai, tem Noruega, Austrália, enfim, mas o Brasil é campeão. E a gente teve da pandemia para cá um aumento de 25%, né, na população, né, de ansiedade e sintomatologia, né, de ansiedade e depressão. E isso é muito sério, né? Se a gente olhar alguns relatórios de saúde da própria OMS, até 2030, a ansiedade e a depressão vão ser aí as maiores preocupações em termos das doenças, né? Muito Uhum. mais até que o câncer, muito mais que outras pandemias, né? A ansiedade e a depressão vai ser o número um aí até daqui uns próximos 7 anos, né? Porque vem aumentando muito, muito globalmente. E tem um monte de fator, né? Tem vários fatores relacionados a isso, né? A própria tecnologia, o avanço das tecnologias, situação, enfim, do ambiente, quando a gente diz diferenças socioeconômicas, enfim, o problema financeiro, né, talvez seja aí um dos grandes responsáveis também por essa questão da ansiedade. Tem uma série de fatores sociais Uhum. que impactam e que contribuem para essa situação. Né? Então, quanto mais a gente vai, né, nessa toada enquanto sociedade, mais isso vai se agravando. Né? Então, é um problema bastante sério.
Recentemente a gente teve aí mudanças na legislação, inclusive no trabalho, né? Quando a gente fala sobre o estresse crônico, quando a gente fala sobre o famoso burnout, né? E tudo mais, a gente está falando um pouco disso também, da somatória de uma série de fatores que leva você a um esgotamento físico, mental, né? E emocional. Isso Então é mudou isso. Acho dentro que, das empresas, então, também, né? Além do, com do certeza, pessoal ali, a forma do RH até acho que tratar os funcionários, não só o RH, né? Mas acho que os donos das empresas, acho que tem sim. mudado a mentalidade também, né? Com certeza, acho que nunca se falou tanto, né, sobre saúde mental nas organizações. E, bom, e esse aumento da pandemia para cá, né, que você perguntou se mudou alguma coisa pós-pandemia, tem muito a ver com isso, né? Nós somos seres sociais, a gente foi feito para se relacionar, né? Então, assim, aqueles casos de fulano foi morar nas cavernas sozinho e está há 50 anos sem falar com ninguém, isso né, em quantos bilhões de habitantes no planeta, né? Nós não fomos feitos para viver isolados. Então, eu vi, né, durante esse processo todo da pandemia, estudando até não só pela atuação clínica, mas organizacional também, fatores que agravam, né? Então, pessoas solteiras, né, que vivem sozinhas, muitas pessoas né, sem ter muito contato com outros, né, no social, assim, de ver pessoalmente, né, se agravou. As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas sem filhos, né, então, assim, de ter um núcleo familiar em casa com outras pessoas, com filhos, com outros parentes, enfim, é um fator melhor para quem é sozinho, né? Ou para quem cuida de idosos, enfim, quem tem pet, por exemplo, em casa, a sintomatologia é maior, né, em termos de ansiedade e depressão. Então, eu acho que as pessoas passaram a refletir um pouco mais sobre a finitude da vida também, né? Tem um pouco daquela coisa do deixa a vida me levar, e etc. A pandemia trouxe um pouco dessa reflexão do tipo, a gente tem uma finitude aí que nós não controlamos, né? Então isso agravou essas situações. As pessoas falam, né, tá, mas a diferença, né, ansiedade, depressão, como é que é isso e tal. Eu costumo dizer que é assim, quem vive com ansiedade, né, vive no futuro, né? Então o ansioso ele está sempre vivendo no futuro. Né? Então, vivendo no futuro, a gente está sempre criando possibilidades, hipóteses, a gente vai criando situações na nossa cabeça que nem sempre são reais ou nem sempre vão acontecer, mas a gente não sai desse lugar do futuro, né? E isso gera estresse. E a depressão, ao contrário, né, a gente vive no passado, né? Fazendo analogia, falo muito com adolescente, né? Eu gosto muito de Harry Potter, você sabe, eu costumo brincar que quem vive na depressão é que nem o Harry Potter sentado ali na frente do espelho de José, sabe? Pensando nos pais que morreram e assim, como eu gostaria de mudar o passado. E eu não tenho poder sobre isso, né? No livro fala, né? Muitas pessoas definharam de frente do espelho, você enlouquece, você fica. Você não tem controle sobre isso, né? Então, viver no passado é perigoso, você perde toda a sua energia vital do presente, a sua vontade de viver, vontade de fazer as coisas, sua vontade de até as coisas que te davam prazer, você não tem mais prazer sobre isso, você não vê alternativas de caminho e você não consegue sair desse lugar do e se fosse diferente, né? Então é um pouco disso. E acho que a pandemia, com essa finitude da vida, as pessoas perderam entes queridos, a gente não sabia muito, né, o que ia acontecer, né? As pessoas, os donos de empresa, por exemplo, os empresários, né? Muita gente faliu, muita gente perdeu dinheiro e aí né, uma das coisas que mais geram ansiedade nas pessoas é você não conseguir deitar a cabeça no travesseiro e saber como que você vai pagar suas contas. Então, essas situações todas que a gente viveu globalmente contribuíram, né, para um aumento expressivo dos casos aí de ansiedade e de depressão. E a ansiedade, ela pode causar uma depressão ou vice-versa, a depressão pode causar uma ansiedade? Eu não ligaria as coisas, né? Essa relação de uma com a outra, e aí depende muito de cada pessoa, né? Do que impacta cada um, da sua história de vida, então não tem muito como generalizar. Entendi. Mas existem muitos casos onde você vê as duas coisas correndo paralelo, né? Então é preciso observar, né? E olhar. Assim, puta, é sensacional a gente estar conversando sobre isso, porque, primeiro, né? Ansiedade e depressão são coisas que não são
é meio difícil, não é palpável, né? Que é, por exemplo, uma febre, né? É, Então você está com febre, seu corpo ali tal, você está vendo, você está gripado, você consegue ver nitidamente. Então, ansiedade, depressão, enfim, e outras doenças que não são visíveis, né? Existe um estigma muito grande, né? uhum, Então, você vai no hospital, você fala, tô com dor, a enfermeira lá pergunta, de 0 a 10, quanto é a sua dor? Ah, eu tô com 8. Cara, você vai considerar aquilo que o paciente está trazendo de dor. Então, a exatamente. ansiedade e depressão é um pouco disso também. Né? Você vai escutar o que a pessoa está trazendo e aí você vai ali, permear, né? Enfim, entender a história de vida dela, entender tudo que está impactando o seu momento e ver de onde vem todas essas coisas. O comportamental é mais como uma febre, né? O Uhum, comportamental ele é um sintoma de que algo não vai bem, sim. né? E aí a gente investiga um pouco disso. Mas por ser assim não tão palpável, vamos dizer, existe muito estigma, né? Em relação à ansiedade e depressão. As pessoas, aí o senso comum ainda acredita que é frescura, que é fraqueza, né? As pessoas não podem demonstrar vulnerabilidade porque né, vai se mostrar fraco, etc. E isso não Uhum. tem absolutamente nada a ver. Né? A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa desmistificar a questão da saúde mental, né, e das patologias relacionadas ao estado emocional e tudo mais, porque isso é muito sério, né? Todo mundo deveria ter a oportunidade de poder cuidar da sua qualidade de vida, Sim. né? A ansiedade, ela é natural, né, do ser humano. A ansiedade, ela desperta ali uma série Uma de expectativa, hormônios no né? nosso corpo, né, que nos prepara, né, nos prepara para uma situação, enfim, é normal. Quando que ela passa a ser um problema? Quando ela impacta a nossa qualidade de Uhum. vida, né? Quando você começa ali a ter problemas nos seus relacionamentos, quando você começa a ter problema profissional na sua carreira, quando isso te impede, por exemplo, de entregar um trabalho, ou quando isso te impede de viver, né? De sair de casa, de, enfim, conversar com as pessoas e tudo mais. Então, ao menor sinal dessa situação de ultrapassar o limite do que é o comum, vamos dizer assim, né, num estado de ansiedade, é importante procurar ajuda profissional. E você acha que o home office, primo, ele tem uma parcela nessa depressão, nessa ansiedade? Eu não vou culpar o home office. Eu acho que o isolamento social tem uma Uhum. contribuição para isso. Né? Então, não é o home office em si. Tem muita gente que gosta, adora trabalhar em casa, tem outras pessoas que preferem estar presencialmente. Muitas empresas hoje trabalham em formato híbrido. Eu, Walter, particularmente, gosto desse modelo onde eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, tem dia que Uhum. eu gosto de trabalhar presencial, tem dia que eu gosto de trabalhar de home office. É, Enfim, eu acho que não é o home office em si, eu acho que o isolamento social, sim, né, contribui para um agravamento aí de sintomatologias. Mas também depende de pessoas para pessoas, né? Uhum. Tem perfis diferentes. Acho que não tem uma receita de bolo, né? Você tem que olhar o que é bom para você, né? Se faz bem para Como você você se estar ali, sente, né? mas, né? Exatamente. Acho que isso é o que mais importa. Quando a gente fala em depressão, me vem na cabeça, eu esqueci o nome do vocalista do Linkin Park agora, mas foi um negócio absurdo, porque a esposa, depois que ele faleceu lá e tudo mais, a esposa publicou um vídeo, acho que eram 12 horas, 6 horas antes dela encontrar ele, infelizmente, lá morto. Ele tava alegre, feliz, brincando com os filhos, assim. E Quem iria essa é a questão, imaginar né? que o cara ia se matar, né? E essa é a questão, porque assim, né, de novo, a gente tem essa falsa ideia de que quem tem depressão é uma pessoa que não sai da cama, né, que, Uhum. enfim, não fala com ninguém, apesar de que casos graves, sim, você pode ter essa característica, mas na grande maioria das vezes, né, a depressão, de novo, você não vai ver ali, uma pessoa que está sorrindo, está se relacionando, ela pode estar sofrendo mesmo, né, com essa falta de tônus, né? Você tem alguns estudos, inclusive, que mostram que até nas fotografias, né? Você tira fotos assim em grupo, em pessoas, você consegue identificar uma pessoa depressiva, né? Existem traços ali do olhar, a forma que É. você, né, se comporta e tudo mais. Mas, de novo, é muito sutil para a grande Uhum. maioria da população para identificar isso. Então, de novo, como que a gente ajuda as pessoas que estão com depressão se a gente não consegue identificar e olhar, como você disse, esse caso? Tem tantos outros, né? Os artistas.
Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem era a pessoa, mas eu fiquei com isso, que diz que a maioria dos comediantes são depressivos, né? A E gente você viu vê o Jim uma Carrey, né? pessoa, sim, Jim Carrey, Robin Williams, né, Ah, que também sofreu com isso. Então, de novo, como que a gente ajuda, né? Primeiro, conversando sobre isso abertamente, sem tabu e sem julgamento, né? Então, se você tem uma pessoa do seu convívio próximo a você, e você é o tipo de pessoa que julga a situação, né, do tipo assim, tá numa conversa e tal, fulano tá depressivo e tal, isso é frescura, imagina, vamos levantar cedo, vamos sorrir para os passarinhos, vamos agradecer, né, pelo dia, isso aí é assim que funciona e tal. E se a pessoa já passando por isso, primeiro, ela não vai se abrir com você, né, ela não vai buscar uhum. ajuda. No primeiro momento, as pessoas conversam com quem está próximo, É. né, e se a gente identifica isso, a gente precisa incentivar a pessoa a buscar uma ajuda profissional. Né? Então, essa que é a grande questão. As pessoas acabam se isolando porque tem esse estigma social em torno disso. Uhum. Né? Vejo as redes sociais, né? As redes sociais trouxeram um pouco dessa questão de que todo mundo vive feliz, todo mundo está alegre. A vida real não é assim. Né? A vida real não é a vida na rede social. E a gente estimula muito isso para as pessoas. Então, como é que eu vou falar para alguém que eu estou depressivo, ou que eu estou com alguma situação ruim, que eu nem sei se isso é depressão ou não? Às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Do tipo, o que está acontecendo comigo? Né? Não me reconheço mais, eu não era assim, eu era uma pessoa mais feliz, e não tenho vontade de fazer mais nada, não tenho mais, enfim, projetos, e da minha vida, não sei o que eu quero para o meu futuro. Uhum. Né? As pessoas, é difícil, né? Difícil você mostrar essa vulnerabilidade, né? Mas, de novo, a gente cresce no intercâmbio da vulnerabilidade. Quando você conversa com alguém e outra pessoa se expõe e diz, puxa, hoje eu não estou legal, eu tenho passado isso, você se identifica com isso e você trocar isso, né? Com alguém que você confia no primeiro momento, depois com um profissional, faz com que você, de repente, se perceba não sendo a única pessoa do mundo nessa Uhum. situação, né? E isso te dá força para caminhar nessa jornada, né? E é importante, né? Se você identifica a pessoa, não, ó, claro, eu não sou psicólogo, às vezes eu identifico que a pessoa está meio para baixo, né? É bom escutar antes essa pessoa, tentar deixar ela falar realmente para depois a gente falar, para ela buscar um profissional, né? Para ela conversar melhor, né? Às vezes é bom ter uma Eu acho que é. proximidade. Sim, eu acho que, de novo, o principal ponto aqui para as famílias, para as pessoas, para os colegas de trabalho e tudo mais, é a gente desmistificar de que a depressão, a ansiedade é frescura, ou enfim, né, ou qualquer coisa nesse sentido, que a pessoa não é corajosa, ou qualquer coisa. Aliás, pelo contrário, né, requer muita coragem você buscar ajuda profissional. Hum. Né? Esses dias eu fiz uma postagem, até uma entrevista com o Celton Mello, que gravou aquele série Sessão de Terapia, né? E ele fala, né, justamente isso, que tem coisas que a gente troca com amigos, né, e sim, mas tem coisa que é na terapia, né, com o profissional, com estrutura, com ferramenta para te conduzir, enfim, e poder te auxiliar nesse processo. Isso é um estigma também. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso de terapia, eu tenho os meus amigos, né? Então, assim, tem coisa que é com os amigos e tem coisa que é na Uhum. terapia. E um não substitui o outro, né? Não pode só terapia também sem amigos, sem a convivência social, né? Como também não pode só achar que a troca ali com os amigos tá tudo certo, essa é a minha terapia, né? Se isso estiver agravando ali sua qualidade de vida, te impactando, de novo, um profissional ali capacitado, que, enfim, tem recursos, ferramentas e estrutura para te ajudar, é muito importante. A gente não A sai sozinho. não mesmo. A maioria dos pacientes que procuram um psicólogo é mais pela ansiedade, pela depressão, ou tem algum outro agravante, né? Algum outro sentimento que esse paciente tenha. Nossa, Brunão, de novo, não tem como a gente, né, eu posso falar da minha experiência, né? Uhum. Hoje eu tenho basicamente assim dois blocos, né? Eu tenho as pessoas que vêm por questões pessoais, relacionamento, sexualidade, Uhum. né? Problemas no casamento ou no namoro, enfim, né? Ou as primeiras experiências com adolescentes e tudo mais. E eu tenho um outro bloco de pessoas que tem tá completamente voltado à carreira, né? Então
seja porque está buscando um primeiro emprego, não sabe, né, quer uma orientação vocacional, sejam pessoas que estão já avançadas na carreira e de repente pensam que estagnaram e querem mudar isso de alguma forma ou buscar uma transição, enfim, então isso é um pouco do que foi ao longo desses 15 anos direcionando, né? Eu já atendi criança, já atendi vários outros casos, mas hoje o que mais surge, a gente vai direcionando, também vou direcionando, hoje eu faço escolhas, né? É isso. Mas a psicologia, ela é como a medicina, por exemplo, né? Você tem o clínico geral e você tem trocentos milhões de especialistas, né? O ortopedista, o oftalmo, né? Enfim, e todas as outras os acessórios ali da medicina, né? Os fisioterapeutas, os nutricionistas e tudo mais. Então você tem uma gama muito grande de profissionais. Na psicologia você também tem diversas especializações, né? Tem pessoas que trabalham como perito da justiça, né? Fazendo laudos aí, avaliação nesse sentido de judicial. Tem neuropsicólogos, né? Que trabalham mais com essa questão de avaliação cognitiva, enfim, uma série de outras questões que envolvem o cérebro. Você tem pessoas especializadas em psicologia infantil, você tem psicologia geriátrica, então as pessoas que trabalham mais com idosos. Você tem os psicopatologistas, né? Você tem o psicólogo especializado em psicopatologia, trabalha em hospitais, enfim, com essas questões. Então tem um monte de linhas de atuação, né, dentro da psicologia. E aí, conforme você se especialize, é onde você vai focando a sua atuação, você vai tendo ali as pessoas mais direcionadas para aquilo, né? Então depende muito da sua formação, depende muito da especialização que você buscou, e o nicho, né, de mercado que você foca, né? Então pode variar bastante. Entendi. Nos dias de hoje, tá? Vou fazer uma pergunta, putz, eu vou fazer umas perguntas de leigo, tá, Walter? Porque Por favor. hoje Se eu também tiver muito técnico, você me fala também, né? Tenho Não, preocupação com imagina. quem está assistindo, né? Para não ficar uma coisa também, tipo, não tô entendendo nada que tá falando, então me avisa Ah, aí também. e vai ficar gravado, tá, primo? Vai ficar gravada a live aí pro Boa. pessoal assistir depois, quem perdeu aí o ao vivo. Hoje, quem que está buscando mais um tratamento? São crianças, são adolescentes, são adultos, ou fica meio depende, né? Acho que depende, de novo. Hoje eu atendo mais adolescentes, jovens, né? Jovens e adultos. Mas eu tenho colegas que trabalham só com criança. Entendi. Então, eu acho que isso varia muito. Porém, o que eu percebo, tá? Se a gente for olhar os dias atuais, né? A gente tem um aumento muito grande, né, de ansiedade, enfim, questões de saúde mental, não só em crianças ou jovens adultos, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com como a gente, né, vem como sociedade de alguns anos para cá. Eu acho que nós dois, né, somos da última geração antes da Da internet, né? tecnologia. Da tecnologia. Então, se a gente for olhar, por exemplo, as pessoas nascidas no início ou meados dos anos 90 para cá, ou seja, são as pessoas até 30 anos de idade, então são as pessoas que ou estão iniciando sua vida profissional ou já estão ali na metade, vamos dizer, da carreira, ou enfim, consolidados na carreira. São pessoas que, da sua geração para cá, com a internet e tudo mais, cresceram em um mundo muito ágil, né, de resposta muito rápida para tudo. Então, e também numa formatação de sociedade com uma formatação familiar um pouco diferente da nossa geração, né, que tinha mais aquela estrutura. Dificilmente você encontra, talvez, pais separados, ou às vezes estão ali juntos, mas com um pouco de alienação parental, sabe? O que é alienação parental? Quando você tem essa disputa entre os adultos e você utiliza da criança, né, emocionalmente ali para aquela Coloca situação como toda, muleta né, ali. coloca ali. Eu diria que existe essa competição, né, com a criança, né, ou numa formatação que você não tem mais um dos adultos, um dos genitores em casa responsável pela educação dos filhos, seja o homem ou seja a mulher, independente ali de como é
formatação familiar, onde todos trabalham, e você tem uma redução ali da qualidade, né, da educação da própria criança. Então, é meio que pela culpa de você não ter ali aquele tempo de qualidade, você acaba sendo mais permissivo com tudo, né? Ou para evitar as questões do próprio desenvolvimento infantil, né? Birras e aquela coisa toda, todas as fases que a gente tem do desenvolvimento, você tem muito mais ali recompensas, não por uma educação e orientação, mas mais uma recompensa para evitar que determinado comportamento aconteça, o choro e aquela coisa toda. O que isso acarretou nos últimos, né, 20, 30 anos? Né? Você tem uma geração totalmente impaciente, né, com as coisas, então é muito imediato. Né? Eu, quando era jovem, por exemplo, estudava, eu ainda ia na biblioteca municipal, ainda pegava um livro para ler. Hoje você vai no celular, você tem ali a resposta, nem mais no Google, né? O chat GPT, você faz a pergunta, ele te monta tudo ali, então você não precisa muito pensar. Então, você tem essa geração mais impaciente, você tem essa geração muito mais intolerante ao não, né? Então, assim, por que não? Como assim não? Né? Então, e aí quando você tem essa geração começando, né, no mercado de trabalho e tudo mais, é uma geração que lida com a vida como ela é, e não a vida dentro da sua bolha familiar, onde tudo é mais permissivo, onde você tem ali um controle, às vezes você controla os pais, e não os pais, né, que conduzem ali a tua educação. Então você entrega um projeto, por exemplo, você entrega um trabalho, um trabalho que está bom, no dia seguinte eu pergunto, quando é que eu vou ser promovido? Né? É muito imediato, é uma coisa um pouco assim. Ou se você entrega alguma coisa e você recebe uma crítica, mesmo que construtiva, isso acaba o mundo para você. Né? Então, essa Isso a geração... gente pode ver até no próprio YouTube também, os shorts, né? As pessoas não têm mais paciência de assistir um vídeo, sei lá, de 5 minutos. Exato, Quer ver um shorts ali que demora exato, 15 segundos e exato. tá ótimo, né? Exatamente, você perde muito rápido, né, a sua concentração, enfim. Então, eu acho que é fruto disso, sabe? Da sociedade mesmo, né? Como a gente vem como sociedade evoluindo. E hoje de manhã, inclusive, eu vi uma propaganda de um colar que ele fica com, parece uma pilha, assim, que fica penduradinho aqui, e ele grava o seu dia inteiro, tudo que você falou, que as pessoas falaram com você, e etc. Então, e a propaganda é meio assim, você não precisa, é quase como uma Alexa pendurada no seu pescoço, sabe? E aí assim, você não tem que se preocupar em anotar alguma coisa ou algo importante que aconteceu no seu dia, só você perguntar o que eu falei com fulano e tal, e aí esse colar ele te responde de fala. Então, de novo, ao mesmo tempo que é Nossa, mas fantástico e isso é bom, sensacional, cara. tudo que a gente tem, Me né, tem uma preocupa isso. consequência, né? Os pedagogos, enfim, para quem é estudioso aí de psicologia infantil diz que, né, o tempo de tela que a gente tem com o celular, enfim, tudo mais, está cada vez maior com as crianças, e isso é extremamente prejudicial, né? Até o digitar, o usar as coisas todas, está tendo uma dificuldade grande até as questões de alfabetização, né, na própria cognição da criança, né, isso tem impactado, já mostra aí algum resultado em relação a essa exposição tão grande, né, em relação ao tempo de tela e a própria tecnologia. Então, de novo, nada contra a tecnologia, é super importante, é avanço, mas a gente tem que parar para pensar também nos impactos disso e criar mecanismos para que a gente consiga conviver com a evolução, né, da sociedade, mas que isso não traga tanto sofrimento para as pessoas, né, para a humanidade nesse sentido. Agora, polêmica, Primó. Polêmica. O que Bora, você bora lá. acha das terapias alternativas? Então, terapia holística, hipnoterapia, constelação familiar. Eu não entendo nada, tá? Perguntinha boa para você aí. De novo, essa pergunta também daria 5 lives para falar. Bom, de novo, não sou especialista, vou falar por mim, né, a minha visão. Eu acho que, primeiro, né, o que você tem, a gente fala de terapias alternativas, né? Terapia holística nada mais é você olhar pro ser humano de uma forma mais integral, né? Você não trabalha apenas um aspecto, você vai trabalhar aquela pessoa com diversos aspectos, né? Seja a questão emocional dela ali, aquele trabalho que você está fazendo, mas também físico, espiritual, enfim, você vai olhar
né, a pessoa de uma forma mais integral, isso que seria uma terapia holística. E aí, dentro dessa visão mais holística, você tem uma série de técnicas, né, que se utiliza. Você citou algumas, por exemplo. O que que eu penso? Eu acho assim, existem terapias, né, que estão sendo muito estudadas e que hoje trazem, já começam a mostrar alguns benefícios, como por exemplo a Uhum. acupuntura, como por exemplo as técnicas de meditação e etc. Agora, tem uma série de outras terapias que elas ainda não têm, vamos dizer assim, uma base científica sólida, né, que traga comprovavelmente, né, com estudo empírico, né, os seus resultados. Nem por isso elas não acontecem, elas estão sendo feitas Uhum. aí e realizadas. E a gente tem um outro agravante, que ao mesmo tempo que tudo isso é muito novo e ainda não possui, vamos dizer assim, resultados empíricos, científicos que comprovem os seus benefícios, você tem uma chuva de cursos de rápidos, né, de 2 horas, a pessoa faz um curso online ali de 3 horas e passa a vender, né, essas terapias. Você tem várias outras áreas do conhecimento que começam a utilizar de terapias, nas ditas terapias, né, e ferramentas terapêuticas, como uma complementação ali. E não necessariamente você tem essa comprovação. Então, eu costumo dizer para as pessoas que quando você se deparar com algum tipo de terapia alternativa, que você vai buscar qual é a formação daquele profissional, né? O que que você, enfim, qual que é a base científica, né, daquele tipo de terapia. Agora, tem um outro detalhe em relação a isso, né, que eu acho que é importante a gente pensar um pouco na história, né, e é muito legal você estar fazendo essa série sobre as áreas da medicina, né, porque se a gente for olhar a medicina em si, né, quanto tempo tem a medicina? Milênios, né? A medicina tem Sim. milênios, se a gente for observar. E a psicologia em si, né, ela tem 1 século e meio. Né? Então você Uhum. vai comparar milênios na medicina, né, o conhecimento científico, né, e pensar ali na medicina talvez como um dos mais antigos, comparar com a psicologia 1 século e meio, né, se a gente for olhar, né, na Alemanha, né, com Wundt, 1800 alguma coisinha, 70 alguma coisa, foi o primeiro laboratório experimental de psicologia, né? E depois vieram vários outros, né? Você tem Skinner, você tem Freud, você tem várias outras pensadores da psicologia que foram trazendo teorias e ali finalzinho do século XIX e ao longo de todo o século XX é que a psicologia foi sendo aprimorada. Você sabe que no Brasil a psicologia como profissão é do início dos anos 60. Ou Nossa. seja, tem meio É, século como uma profissão, né, reconhecida e tudo mais. Então, é muito jovem. Então, é difícil você também falar sobre outras terapias alternativas, porque a gente está nesse momento, não tem milênios, né? São terapias É. novas que eu acho que ainda é muito cedo para você ter ali os trabalhos científicos, enfim, toda a comprovação do benefício para você poder dizer o que funciona, o que não funciona. Agora, olha que interessante. Vamos olhar do ponto de vista da medicina, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é impactado, né, e as nossas emoções enfim, por uma série de neurotransmissores, uma série de Uhum. hormônios, né? Você tem o famoso hormônio do sono, hormônio do amor, né? Eu peguei até a nota de, né, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Então, todos esses hormônios impactam, né, as nossas emoções. Então, eu olharia, por exemplo, na medicina você tem uma área de atuação ali, tratamento de doenças graves, que é a parte dos cuidados paliativos, né? E as pessoas dizem da importância do cuidado paliativo em um determinado momento do tratamento, que faz com que a pessoa tenha uma melhora. E basicamente você tem o que ali? O apoio da família, a proximidade da família. Você não está mais ali, talvez, só naquele hospital, isolado, vendo tudo branco, o barulhinho, né, da máquina ali, aquela coisa toda, e o que, que Sim. isso. Exato, o que, que isso impacta na pessoa? Justamente isso, né? Esses hormônios todos no nosso corpo movendo as nossas emoções. É o mesmo efeito da fé, né? Da espiritualidade. As pessoas que são extremamente espiritualizadas, que são praticantes de alguma crença, de alguma confissão religiosa, experiencia ali também, naquele seu momento de contato com a sua religião e tudo mais, emoções fortes, né? E que
por aquela situação de troca, inter-relação e com aquilo que você acredita na sua confissão religiosa, desencadeia na gente esses neurotransmissores e esses hormônios e faz com que nós tenhamos essa sensação de bem-estar, de felicidade e tudo mais. Então, eu diria que algumas dessas terapias alternativas, né, dessa forma holística de se ver, podem proporcionar nas pessoas essas sensações e liberar, né, alguns desses hormônios e neurotransmissores que causam essa sensação. E isso você vai perpetuando a crença, naquele primeiro momento, de que aquilo está sendo benéfico para você. E para algumas pessoas é realmente bastante benéfico. Do ponto de vista científico, eu acho que tem ainda um caminho e uma jornada ainda a se investigar, enfim, para você ter ali empiricamente o resultado e dizer que aquilo funciona ou não funciona. Né? Não julgo. Eu acho que talvez, olhando... de pesquisa aí. Exato. Eu acho que do ponto de vista holístico, já que a gente está falando isso, deveria ser uma somatória de tudo, né? Na própria psicologia. Né? O psicólogo não receita medicamento. Né? Quem receita medicamento é psiquiatra. Essa grande diferença entre o psiquiatra, que é um médico, e um psicólogo. Mas em muitas situações, você está num estado tão agravado, né, de uma situação, né, de uma patologia ali, de uma situação de adoecimento, que você não consegue fazer o trabalho terapêutico, né, da psicologia. Você precisa do apoio medicamentoso. Né? Por um momento você vai regular ali os hormônios, neurotransmissores com o medicamento, e aí você consegue continuar com o trabalho em terapia. Né? Eu falei Você no começo da nossa conversa... na verdade, você pode indicar, né? Você está vendo, Sim. não sei, o paciente procura você para um tratamento, aí você vê que você precisa de um psiquiatra junto. Sim, né? Você que indica para ele, aí vocês se conversam, vira uma equipe multidisciplinar. Né? Assim como o próprio psiquiatra também, quando vê o caso ali, faz um atendimento ou receita um medicamento, ele também caminha para a terapia com o psicólogo. Né? Então eu acho que é um trabalho em conjunto. Né? A gente falou no começo da live sobre a febre, né, que é palpável, né? Quando a gente fala da saúde mental, as doenças mentais que não são tão tangíveis assim, tirando as mais graves. A febre, né, a gente está muito acostumado a resolver as coisas, né, a indústria farmacêutica também tem uma responsabilidade muito grande sobre isso na cabeça da população. E é assim, né, você está com dor de cabeça, você toma um medicamento X. Você está com febre, você toma lá um medicamento Y. Né, e aí passou. Exato. Só que o que é isso? É você tratar sintoma. Mas o sintoma não é a causa. O sintoma é um sinal, é um alarme do corpo de que algo não vai bem. Né? Se você só trata o sintoma e não trata a causa, aquilo é temporário, né? Aquilo é paliativo. Então, a febre não é uma doença. A febre é um sinal do corpo de que algo está errado. Né? Então, na psicologia, né, e tudo mais, você tem um monte desses sintomas. Né? Principalmente nas questões somáticas, né? Aquilo que é da mente que vai para o corpo. Né? Gastrite, dor de cabeça, dor nas costas. O corpo né? vai dando sinais para a gente ver o que está acontecendo. O corpo vai dando sinais. Né? Então, o que é isso? Né? Eu estou com essa azia, enfim, estou com todas essas questões, uma dor de cabeça que não passa, e quando você vai investigar, né, tomar um remedinho ali vai fazer parar aquele sintoma, mas não vai tirar e resolver a causa, né, que está trazendo todos aqueles sintomas. Então, na terapia a gente vai trabalhando e vai descobrindo isso. E a gente costuma dizer que quando você entende, né, quando você compreende o que acontece e entende como que isso funciona, impacta a sua vida, quais são os gatilhos. Quando você tem esse autoconhecimento, né, quando você passa a se conhecer melhor, você consegue lidar melhor com essas situações. Então esse é o efeito e benefício da terapia. Né? É você trabalhar o autoconhecimento, ter contato com as suas dores, o que não é fácil. Por isso que muita gente começa e não continua, né? Porque você não vai no terapeuta para bater papo, dar risada, você vai no terapeuta para mexer com as suas dores, com aquilo que está lá escondidinho, guardado com você, que você não divide com ninguém. Ter contato com isso é importante para você conseguir superar isso, né? E seguir adiante. Então, é bem isso, assim, né? Tem esse trabalho multidisciplinar. Tem uma perguntinha para você aqui. A tecnologia chegou para agilizar muita coisa, mas por outro lado fez com que as pessoas, principalmente os jovens, diminuíssem a forma de pensar, raciocinar e encontrar saídas para os problemas. O que você acha disso? Acho que é um pouco do que a gente falou, né? De novo, tecnologia
revolucionou o mundo, né, e Uhum. traz aí uma série de benefícios e tudo mais, mas do ponto de vista do desenvolvimento humano, existem milhares de questões que a gente talvez não estava preparado a partir da evolução da tecnologia para lidar. Então, pensando na alfabetização, pensando no desenvolvimento infantil, a tecnologia já tem trazido algum malefeitos, vamos dizer assim, né, Uhum. em função de você ter ali aquele tempo de tela muito maior, né, a gente praticamente não sabe mais escrever, né, a gente só digita, né, enfim, Se até para tiver assinar as dúvida se tá coisas hoje certo numa a tela. escrita ou não, a gente põe no Word, né? Exato, o Word já corrige, né? Então, assim, se você tiver que escrever alguma coisa e não é o computador que está corrigindo a ortografia, com certeza você vai escrever um monte de coisa errada hoje em dia, né? Fora que é aquilo que eu disse também sobre a ansiedade, né? Então, assim, você vai fazer algo e as coisas são muito imediatistas, né? Você é Uhum. impaciente, né? Para ver um resultado, para construir alguma coisa. Você não tem mais aquele prazer da jornada, né? Você quer aquilo para ontem. Né? E quando algo dá errado, né, e que, de novo, muita coisa vai dar errado, e que bom que dá errado, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, o nível de frustração é muito alto, a nossa expectativa, né, e a nossa autocobrança nunca esteve tão alta. E tudo isso é fruto um pouco dessa evolução tecnológica, né, que a gente tem, desse mundo ágil, né, enfim. Então, sim, de novo, precisamos, né, cada vez mais da tecnologia, a gente tem que seguir evoluindo e isso tem trazido benefícios para a humanidade, de um lado, mas do outro lado, talvez está faltando a gente olhar um pouco mais para esse impacto no desenvolvimento de crianças e adolescentes e como a gente se comporta, né, socialmente, porque isso está gerando índices enormes de, né, Uhum. sintomatologia de ansiedade e depressão por não saber lidar com tudo isso, né? Às vezes um comentário na rede social diferente daquilo que era a tua expectativa acaba com o teu dia ou acaba com a tua semana, ou dependendo da pessoa, vai virar algo que é um gatilho muito grande, né? E que vai impactar a qualidade de vida da pessoa. Então, eu acho que é isso. Temos que estar atentos, né? Quando começa a impactar a nossa qualidade de vida, buscar ajuda profissional para isso. E você falou de frustração, porque eu pensei numa coisa que a geração de hoje, como a gente falou, eles não sabem escutar um não, né? Tudo Uhum. tem que ser imediato. Você não acha que essa geração, a chance deles se frustrarem é muito alta? Não, sim, total, de novo, né? A geração que está entrando no mercado de trabalho hoje, como eu disse, né, é uma geração que vai lá, faz um trabalho, entrega uma atividade e no dia seguinte quer ser promovido, né? Ou seja, é muito imediato, né? A compensação tem que vir assim. Por quê? Porque em casa, porque na criação, porque como está hoje em dia, nessa geração dos anos 90 para cá, viveu assim, né? Eu faço, eu ganho. A recompensa ali é muito imediata, muito mais para evitar situações do que num Uhum. processo educativo em si. Então, hoje no mercado de trabalho você vê muitas situações assim. Frustração do tipo, fiz um trabalho, ou na escola, por exemplo, tirei 8, meu Deus, não tirei 10, e é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. E o que assim, os pais, enfim, as pessoas precisam entender, uma criança, um adolescente, ele ainda não, né, talvez o cérebro da criança ali com 14, 15 anos, talvez, começa a estar mais preparado para para lidar com determinadas emoções. A gente olha alguém chorando por uma determinada situação que para o adulto você fala, nossa, isso é tão pequeno, mas para aquele Uhum. indivíduo aquilo é enorme, porque ele não tem ainda a formação necessária do cérebro, enfim, para lidar com aquele tipo de emoção, né? Então, é muito perigoso também quando a gente, como adulto, vê uma criança chorando ou falando de alguma situação e a gente menospreza aquilo, né? Ou pior ali, provoca, né? Pirraça, é aquela coisa toda, porque, de novo, aquele indivíduo ainda não está preparado para lidar com aquele tipo de emoção. Então, é importante a gente parar, falar sobre aquilo, conversar com a criança, entender como você se sentiu, explicar a situação e aí é como aquilo como um processo real. É como eu Uhum. comentei, né? Você vai no médico hoje, você faz a triagem, o médico pergunta de 0 a 10, qual que é a sua dor? Você fala 8, né? A Não dá pessoa pra está você chegar e acostumada, ele fala, falar, sua ah, depressão tá quanto? isso De aí, zero a isso aí é dez 3, entende? Né? Então, imagina, você quebrou o dedinho, isso aí é 3, comparado a alguém que fraturou o joelho. Não dá para fazer esse tipo de Uhum. coisa, né? Então a gente precisa partir do ponto de vista do outro, né? Olhar aquilo que o outro está trazendo, né? O que é aquilo para o outro e partir dali.
né, a partir daquilo fazer um trabalho de compreensão, de entendimento e ajudar aquele indivíduo a entender as suas próprias questões, né, ampliar esse autoconhecimento e a partir dali entender seus gatilhos, entender seus traumas e poder lidar melhor com aquilo. A gente costuma dizer que assim, não vai sumir, né, aquela dor, mas você vai aprender a lidar com ela muito melhor, que não vai te travar, que não vai impactar a sua qualidade de vida, né? Se conhecendo muito mais, você sabe o que é aqui, né? Onde que você lida bem, onde que você não lida bem, né? O que é tua fortaleza, o que é tua criptonita, o que te suga energia. Então, conhecendo isso, você tem ferramentas, né, e mecanismos para poder administrar isso no seu dia a dia. E, putz, a gente falou depressão, um monte de coisa. Cara, o que que a gente pode fazer como um escape pra gente não ficar maluco nos dias de hoje, cara? De novo, depende, né? Dá até raiva de ouvir sempre falando depende, depende, porque isso é muito individual, né? Então, tem gente que. Primeiro que é assim, né? O que é importante? A saúde mental, ela está integrada com todo o resto do nosso corpo, né? A gente já falou aqui um pouco sobre os neurotransmissores, já falamos sobre também os hormônios e tudo mais. Então, basicamente, você tem uma receitinha que deveria ser comum a todos, né? Que é uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, procurar ter um hobby, descobrir alguma coisa que te dá prazer, né? Enfim, seja o que for, ler um livro, jogar videogame, sair para caminhar no parque, enfim, colecionar alguma coisa. Cada um tem ali alguma coisa que lhe dá mais prazer. Então, isso seria talvez a receita mais geral. Mas cada um é tentar buscar e entender outras coisas, né, para fazer e preencher do seu dia a dia, né, para que você tenha o menos tempo possível para ficar ruminando, vamos dizer assim, na sua cabeça todas essas questões que podem te gerar ansiedade se você tem a cabeça no futuro, se você vive no futuro, né? Ou te agravar ali um estado mais depressivo se você vive apenas no passado, como seria minha vida se eu tivesse feito diferente, e se fosse da outra forma, e se acontecesse tal coisa, né? Se fosse assim. Então, quando a gente preenche isso com todas essas questões, né, da alimentação, do sono, de exercícios físicos, de um hobby, de fazer alguma coisa que gosta, né? Alguns colegas falam assim, Val, não, você não faz, faça exercício, vai para academia, faça pilates, etc. Isso dá certo para algumas pessoas. Eu, pessoalmente, adoro ligar o Netflix, né, e assistir uma série, etc. Me dá muito mais prazer do que ir para academia. E tá tudo certo, cada um vai encontrar sua válvula, né, de escape. O importante é isso, não ficar parado, né? Fazer a Encontrar algo cabeça que dá prazer. trabalhar sempre, né? Fazer a cabeça trabalhar sempre, exatamente. Te dá senso de propósito, né? E aí, quando você tem todas essas coisas funcionando, né, de uma forma integral, você vai ver que os benefícios para estes outros aspectos fazem muito sentido. Então, de novo, para a gente liberar essa série de hormônios, né, a endorfina, que é um analgésico natural do corpo, a dopamina, que te dá essa sensação de recompensa e de prazer, a serotonina, que regula o teu humor, né? Uma pessoa que, quando está privada de sono, né, a gente diz que a pessoa fica ali naquela raivosa, precisa dormir, né? Criança, principalmente, né? Outro dia eu vi um videozinho no Instagram que é sensacional. Tem duas crianças assim comendo, e uma tá chorando muito, ela é um pouquinho mais nova, e o outro irmãozinho mais velho, acho que tem, sei lá, 2 ou 3 aninhos mais velho que ela. A criança chorando, ele vira para ela e fala assim: Você já tirou uma soneca hoje? Ela falou: Não. Ele falou: Acho que você está precisando. É sensacional isso, né? E de Ou a onde que eles questão da. tiraram isso também, cara? Pois é, por exemplo, quando você está em privação de fome, né, que baixa a tua glicemia, né, de novo também, você fica naquele estado raivoso, etc. Tudo isso, né, faz parte do mecanismo do corpo, né, da nossa máquina humana. Então, se você regula ali a tua alimentação, faz prática de exercício, tem boa noite de sono e todas essas questões, procura um hobby, você já tem meio caminho para que o funcionamento fisiológico do teu corpo te permita ter, né, um funcionamento regulado ali, hormonal, que te dê todos esses estados que propiciem você ter uma boa qualidade de vida. Agora, se fazendo tudo isso você ainda, né, sente que a sua qualidade de vida está impactada de alguma forma por uma série de questões, e aí você busca um profissional, né, na terapia. E que, a depender do que desencadeia em você, a depender de como
isso está impactando a sua vida, o psicólogo vai também indicar, né, uma série de outros profissionais, às vezes um nutricionista, ou enfim, né, o próprio psiquiatra, ou enfim, algum outro profissional que possa complementar aquela situação muito específica daquele indivíduo. De novo, não tem receita de bolo, mas a gente precisa olhar cada indivíduo e como que isso impacta, né? Por isso que essa anamnese é importante. Por isso que ouvir, né, a história da tua vida, né, buscar todo o caminho, entender, É né, quem bem é você, o que que você importante, faz, né? é bem importante. Então, o psicólogo não tem um livrinho que ele vai, você está com isso, é isso, né, jogo do bicho. Não existe, né? Então, é um processo que leva tempo, porque é uma pessoa desconhecida ali na tua frente que vai ter que entender tudo que te impactou. Muitas vezes você vai falando, né, da família, do trabalho, você vai montando todas aquelas histórias. Isso vai levar um tempo para a gente olhar todo esse xadrez, né, e começar a devolver para a pessoa, né, com técnica, com estrutura, algumas questões que podem ali ter uma explicação para um determinado tipo de comportamento que você também não sabe, né? E a gente consegue, dentro do processo terapêutico, entender quanto que aquilo pega ou não, né? Muitas vezes, a pessoa sabe, você sai da terapia, bom, eu faço terapia há muitos anos, e você sai, às vezes, de uma sessão terapêutica e você fala, puta, saí hoje que eu tomei 10 porradas na cara, né? Mas o porquê? Porque aquilo pegou. Se aquilo É, pegou, é algo que precisa ser trabalhado, né? Se aquilo pegou, se aquilo te pegou, é porque é ali que está o trabalho que precisa ser feito, né? e é bem legal que Então é você isso. falou, você só complementou o que eu tive a conversa nas outras lives, né, com o médico. Falou da alimentação, falou da atividade física, que isso é muito importante. Falei com a nutricionista, mesma coisa, alimentação, você ter um hobby, você treinar, isso você vai trabalhar sua mente. Falei com meu amigo atleta profissional também de MMA, Eu vi essa mesma live. coisa. Falei, cara, Sensacional. você tem que trabalhar, você tem que treinar, não adianta, você tem que usar a sua cabeça, né? A Senão você mente fica maluco, você entrar a naquela. mente faz parte do corpo, né? Eu tive Então. eu tive uma professora sensacional chamada Sâmia, eu não lembro o sobrenome dela, eu só lembro o primeiro nome, na época da faculdade, e ela era psicóloga oficial da seleção masculina de vôlei, se não me engano, tá? Uhum. Desculpa, Sâmia, se eu tô falando besteira, mas na minha memória afetiva o que eu lembro é isso. E eu me lembro de uma aula dela sensacional, primeira aula talvez de psicologia do esporte, e a gente falou, nossa, psicologia do esporte, lembra que eu comentei, né? São várias áreas da psicologia. Psicólogo do esporte e tal. E aí ela rapidamente explicou, assim, você imagina um atleta no jogo final de uma Copa do Mundo, né? E a responsabilidade dele é o mundo inteiro assistindo. Então, se você não controla a tua mente, por exemplo, para um cara que é levantador da bola ali, né? Que a mão pode ficar suada, por exemplo, né? A bola escorrega e aquela coisa toda. Então, olha a preparação da mente, a importância, né, da preparação da mente, das pessoas se conhecerem e você trabalhar a sua cabeça para aquele momento de pressão e de estresse muito grande para poder ter um bom desempenho, né? Isso é sensacional. Assim. Então, tem, de novo, diversas linhas de atuação, diversas especialidades de atuação dentro da psicologia que tratam isso. A mente faz parte do corpo, não é uma coisa dissociada. Então, por isso o exercício É físico, por isso tudo legal isso que você contribui. entrou na live de ontem do meu amigo também, do Ruf, que ele falou, que a gente perguntou para ele, como que você trabalha a cabeça para uma luta, né? O físico a gente nota que tá bom, que você preparou, tá sensacional, você tá Exato. bem para a luta. E aqui, ele fala, cara, eu faço minha meditação, eu oro para Deus, eu faço as minhas coisas para estar bem na hora da luta. Então é exatamente isso que você Perfeito. falou. Perfeito. É isso Tem mesmo. três perguntinhas sensacionais para você. A primeira, como Vamos que a gente lá. lida com a perda ou luto? De novo, né? É, não tem uma receita para as pessoas, né? Pra você dizer, faça isso e isso vai funcionar para todo mundo. Mas eu acho que talvez quando a gente fala de luto, da pandemia para cá, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais que são especializados em luto e foi sensacional ter contato com essas pessoas. Acho que o primeiro ponto é a gente não fugir da situação, né? Uhum. Tecnicamente a gente fala que o luto ele possui algumas fases, mas eu nem quero entrar nessa parte técnica aqui. O que eu diria a gente não pode fugir do luto, a gente precisa viver essa sensação de dor. Né? Fingir que não aconteceu ou querer se mostrar forte perante as pessoas, né? Não se permitir sentir essa dor, né? E refletir sobre isso,
talvez é a pior coisa que alguém possa fazer. Alguém que perdeu um parente, ou enfim, que perdeu uma pessoa próxima, uma pessoa querida. Essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Nossa vida é finita. Em algum momento, todos nós vamos partir, né? Então, o primeiro passo talvez seja esse, né? Reconhecer a sua própria dor, respeitar o seu tempo, né? A gente não pode se comparar com outras pessoas, né? Eu vejo muito, às vezes até pelo mundo corporativo, né? Que eu atuo há 2 décadas e ver assim, as pessoas dizendo, puxa, eu perdi uma pessoa, estou há um mês e estou muito mal, e eu vejo que alguém perdeu um parente também próximo, na segunda-feira já estava trabalhando, está tudo bem. É uma armadilha, né? A gente olhar isso e pensar dessa forma. A gente não sabe o que está passando dentro da outra pessoa, né? Então, evitar isso e se respeitar acima de tudo. Se permitir sentir essa dor, se permitir passar por esse momento, né? Porque se isso tiver também muito difícil de você lidar, buscar ajuda profissional. Porque, de novo, né? A dor, talvez, ela vai se transformar daqui a um tempo em saudade, né? Uhum. Então, assim, a perda vai sempre estar ali, né? Vai sempre machucar de alguma forma. Mas a gente aprende a lidar com a perda, né? E transforma isso em saudade, né? E numa dor que seja não tão impactante, né? Na tua vida. Você consegue conviver com isso, refletindo a partir disso, de que a vida é finita, né? Uhum. E que em algum momento isso vai acontecer com todo mundo. Enfim, daria uma outra live para falar de luto, não sou especialista em luto, mas pelo que eu pude observar destes profissionais sensacionais que eu tive contato, até por conta da pandemia, a gente trouxe muita gente, né, para falar Uhum. sobre luto, para falar sobre perda, para falar sobre dor. Eu pude até mudar um pouco, né, a forma de ver isso. Né? Eu acho que o primeiro passo é esse, é reconhecer e falar sobre isso e poder viver essa dor. E você sabe que eu vi um vídeo, inclusive, ontem. Não sei, primeiro-ministro americano, agora eu não vou lembrar, mas ele estava no púlpito lá e aí estavam os repórteres. Ele falou: gente, desculpe pelo meu atraso, é que minha esposa acabou de falecer, mas eu vim aqui dar o pronunciamento. Todos os jornalistas, você quer conversar, né? Alguns jornalistas falaram: você quer conversar, você quer alguma coisa? Eu queria agachar aqui e chorar, mas eu não posso porque eu tenho um compromisso com o presidente e depois eu vou sofrer o luto da minha esposa. Então, pode fazer as perguntas. Puta, você Difícil, né? fica difícil, né? Como você disse, cada um Difícil. tem a sua forma, né, de receber esse luto, né? De, de, de sentir o luto, na verdade. Sim. Eu acho que assim, existem algumas coisas, talvez, do que não fazer, né? Quando a gente pensa em luto, dizer para a pessoa ficar tranquila que vai passar, sabe? Esse tipo de situação, eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Então, o acolhimento nesse momento é o mais importante, né? Respeitar o tempo de cada um, enfim, se colocar à disposição, mas sem querer direcionar a pessoa ou dizer o que ela tem que fazer, enfim. Como você disse, cada um lida de uma forma diferente. E eu acho que quem está ao redor de quem passa por uma situação de luto, o que pode fazer é isso, né? É acolher sem julgamento, sem receita de bolo, sem dizer o que a pessoa tem que fazer, né? Do tipo, vamos passear, né? Vamos descontrair, você tá, isso não vai contribuir, né? Com a situação. A outra pergunta, essa é uma dúvida que eu tenho também. Por que que o psicólogo lá não pode tratar a família? Ah, isso é clichê, né? Mas é bem interessante essa pergunta. Primeiro porque assim, né, nós não somos uma máquina, né, que nem um computador que você vai lá, aperta o botão e funciona de tal forma, né. O psicólogo também é um ser humano, né. O psicólogo também tem Uhum. suas dores, também tem seus traumas, também tem um monte de coisa que não descobriu ainda, que está no processo de autoconhecimento. Então, é muito difícil para alguém que está emocionalmente envolvido com aquele outro ser humano que está ali na sua frente, ser isento necessário ou também não ter os gatilhos diante daquilo que vier, né, como uma situação, né, de dor, enfim, e ter a isenção necessária para poder conduzir da melhor forma aquela pessoa que está em sofrimento. Então, por isso que a gente diz, não é só a questão do parente, até pessoas muito conhecidas, um amigo muito próximo e etc. De novo, não dá para você ter
a estrutura necessária, enfim, a isenção necessária para conduzir aquilo, porque você conhece a pessoa, você tem o convívio com ela, você conhece, enfim, você faz parte de uma série de situações do dia a dia daquela pessoa ali também, que pode significar justamente a situação de dor, a situação de gatilho, né? Então, é muito difícil por conta disso, né? Então, a gente precisa desse distanciamento, vamos dizer assim. Por isso que quando a gente tem um profissional da psicologia, né, clinicando, vamos dizer assim, é muito importante que esse profissional também esteja em terapia, né? Porque muitas vezes você vai pegar situações ali dos pacientes, né, dos seus clientes, enfim, como cada um chama, que pode pegar algo em você também, de uma situação que você também vive, ou de uma dor que você também tem. Então é importante você trabalhar isso também na sua própria terapia para poder separar aquilo que é teu e aquilo que é do paciente, né? Então, por essas e outras, né, de uma forma simplista falando, é que a gente não atende os parentes, enfim, amigos próximos e tudo mais. Precisa separar. Separar. Esse finalzinho que você falou é a terceira pergunta. E aí você trata de N pessoas, mas como que o psicólogo se trata, cara? Da Como que mesma ele cuida forma. da mesma forma? Da mesma forma, existem também psicólogos que estudam e se aperfeiçoam, né, no tratamento de outros profissionais da psicologia, né? Você tem desde o terapeuta, como qualquer outro, então você vai fazer uma terapia, como também profissionais que fazem supervisão, né? A gente chama de supervisão. Então você vai para esse profissional para discutir os casos que você atende, né? E aí é tecnicamente falando, e aí você tem esse suporte, né, de uma Legal. terceira pessoa, vamos dizer assim, que vai ter um olhar ainda mais isento e poder separar aquilo que é teu e aquilo que é do paciente, né? Então é isso. A gente diz que todo psicólogo também faz terapia e deve fazer, né? Para poder atuar, né, da melhor forma possível. E o que a gente falou aqui de cuidar da família, né? Tem uma pessoa aqui, eu não sei se você conhece, que escreveu aí, ó. Boa pergunta, já tentei passar com esse psicólogo, mas ele não me aceita. Você viu Eu como vou que é, dizer, né? eu acho que eu estou vendo a pergunta. A gente não faz terapia nesse sentido. Aí a gente pode, no máximo, fazer um aconselhamento, um direcionamento, dar a nossa opinião pessoal, e aí fica de cada um, né, seguir ou não seguir, ou ver se faz sentido para si mesmo. A gente, de novo, você é psicólogo, você não é dono da verdade, você não tem todas as respostas, né? Você não sabe, não tem todas as respostas para a dor do outro, né? De novo, falar com amigos, falar com família é um pedacinho pequeno do que a gente pode fazer, né, por nós mesmos, né? O mais importante é não guardar para si, né? Porque quando a gente engole, fica aqui entalado e isso desencadeia uma série de outras doenças somáticas, como a gente comentou, né? Dor de estômago, dor nas costas, dor no rim, dor de cabeça e tudo isso, né? Ou até doenças mesmo, né? Como psoríase, enfim, e outras coisas, né? As pessoas têm alergia, queda de cabelo, tem gente que perde a visão, enfim, tem até coisas mais graves que podem desencadear no corpo por eu estar guardando aquilo dentro de mim e não compartilhar isso, e não buscar ajuda profissional e não, né, buscar um tratamento para poder lidar com essas questões que eu não estou dando conta. E, de novo, requer extrema coragem, requer extrema amor próprio, vamos dizer assim, né, de você buscar ajuda, porque é um presente para você mesmo. Né, a gente cuida dos outros, mas a gente não cuida da gente, né? É. Então, isso é muito importante, né? A gente tem a capacidade de cuidar do outro, mas a gente não tem a capacidade de cuidar da gente. E aí, de novo, eu converso com muitos adolescentes, né? E muitas vezes eu faço essa analogia. Sabe o avião, né? Quando você está no avião, que a aeromoça vai explicar lá as questões de segurança e tal, ela fala, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara em você e depois na pessoa que estiver ao lado. Por que isso, né? Porque se você coloca primeiro na pessoa e aí acontece, você não consegue ajudar quem está ali, né? Então, eu faço essa analogia porque eu costumo dizer isso, né? A gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Se eu tenho uma questão com o marido, se eu tenho uma questão com a esposa, se eu tenho uma questão com o filho, se eu tenho uma questão, sei lá, com um amigo que seja, né? E eu também não estou bem, né, ou não cuido de mim mesmo, como é que eu vou ajudar o outro,
né, se eu não estou me ajudando em primeiro lugar, né? Então isso é muito importante, né? A gente precisa cuidar da gente mesmo primeiro para estar bem, para poder cuidar do outro, né? E família também é muito importante, né, primo? Então Sim, você. total. Eu vou puxar o saco mesmo aqui, estão nossos pais aí na live, nossos primos. Eu Eu não falo que nossa consigo ver família é quem, bem eu não consigo ver abençoada. quem tá todo mundo, Tá mas enfim, aí, ó, eu vejo às vezes. Digão, Ami, tia Rose, tio Sérgio, minha mãe, tá todo mundo aí. Falo que nossa família é abençoada, né, cara? Então, a Com gente sempre que certeza. a gente precisa de um abraço aí, um colo, está todo mundo disponível. Sim. Um abraço libera ocitocina no cérebro, né? Porque o abraço, o carinho, o amor desencadeia essa sensação e isso é extremamente importante, né? Essa regulação. Exatamente. Primão, estamos a 1 hora e 5 minutos batendo esse papo Já, sensacional, cara. uau, Eu falo, passou. eu falo nas outras lives, eu trago pessoal bom para falar, porque, meu, papo bom passa rápido. Cara, eu quero te agradecer assim imensamente por essa live. Foi sensacional o papo. Acho que a galera entendeu bastante aí como que a gente faz para trabalhar um pouco a nossa cabeça, para sair dessa loucura daquela rotina, né? De acorda cedo, estuda, trabalha, volta para casa. Acorda cedo, estuda, trabalha, volta para casa, né? Tem que sair um pouquinho disso aí, trabalhar mais a nossa cabeça. Primão, fala suas redes sociais aí, como é que o pessoal te encontra, se quiser um atendimento. É, o espaço é seu. Boa. Primão, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que é sensacional essa série de lives que você está falando aí, fazendo sobre, né, as várias áreas da medicina. Mas eu queria agradecer especialmente porque falar sobre saúde mental, né, falar sobre terapia e tudo mais, como eu disse no começo da live, ainda é um tabu, né? As pessoas têm essa imagem de que fazer terapia demonstra fragilidade, ou que terapia ou psicólogo é para tratar louco, né? Aliás, essa é uma expressão bastante inadequada, né? Então, de novo, acho que todo mundo merece cuidar de si mesmo, todo mundo merece buscar atendimento. Hoje a gente tem um sistema de saúde que oferece gratuitamente muito do que as pessoas precisam, né? Seja um medicamento, seja um acompanhamento com um psiquiatra, enfim, com um psicólogo. Então, graças a Deus, o nosso país, apesar de ser o campeão mundial, né, pela OMS, é o país que mais sofre aí com algumas situações de saúde mental. A gente tem muitos recursos, né? Se não nesse sistema de saúde, muitas faculdades, né? Você tem clínicas gratuitas, né, para atender a população. Então, assim, não é demérito buscar ajuda profissional. Então, se você estiver passando, qualquer um que estiver assistindo, ou quem for assistir essa live depois gravada, estiver passando por alguma situação que esteja difícil de você conduzir, que esteja impactando a sua qualidade de vida, procure ajuda profissional. É o melhor presente que você vai dar para você e para sua família, para quem você ama, cuidar de si mesmo, cuidar da sua mente, né? Isso requer muita coragem, isso não é fraqueza, isso é força, demonstração de força buscar ajuda profissional. Então, obrigado por ajudar né, nesse espaço aqui, ter esse espaço para desmistificar um pouquinho sobre a psicologia e sobre, né, a terapia como um todo. E para quem quiser conversar comigo, enfim, quiser acompanhar na rede social, eu não, de novo, sou mais antigo, né, mas recentemente eu criei um Instagram, então é walter.psico, tá no Instagram, minha rede é nessa rede que eu estou aqui online agora, mas eu tenho um site também, waltermendes.com.br, é o meu site profissional, lá tem todas as minhas redes, tem os meus contatos, fala um pouquinho sobre mim, sobre a minha atuação, então quem quiser, acesse o site lá, waltermendes.com.br, e depois me procura aí na rede social para a gente conversar, trocar uma ideia e falar sobre saúde mental, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar depois o seu site lá, né? Na hora que eu for postar essa live para a galera que me viu. Agradecer a todo mundo que participou desse papo sensacional com o Walter, meu primo. A nossa família que está sempre presente nas lives aí, participando ativamente. Irmão, muito obrigado. A gente precisa Eu que combinar. agradeço. Eu preciso entregar aquele mimo para você. Então você deve ter visto Obrigado, das postagens. Então eu sempre dou uma eu vi. caneca aí pro participante, que é para lembrar dessa live aí, tá bom? Bacana. Marquemos aí de aquele nosso famoso Outback. Vamos comer, vamos conversar, Maravilha, vamos trocar ideia. Adoro conversar contigo. maravilha. Brimão, obrigado de novo.
Obrigado Eu que a todos. agradeço. Amanhã Um beijo a teremos todos. mais uma live, tá? Teremos mais uma live especial Outubro Rosa com a doutora Larissa, mastologista. Então vai ser um papo sensacional também, tá bom? Tá convidado, hein, primão? Assiste a live Boa, amanhã. assistirei. Pessoal, Um abraço. obrigado, Tchau, uma tchau. boa noite, valeu, tchau, tchau.